Santa Ceia com pão ázimo? No vídeo de hoje, um texto escrito por Antenor Bezerra Dias e publicado no jornal Mensageiro da Paz em novembro de 1980. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. O pão ázimo na ceia é assunto de interesse. Nós estamos vivendo um tempo de esfriamento do amor e do surgimento da apostasia dos últimos dias, quando os homens dão-se a fábulas intermináveis que mais produzem contendas do que edificação. 1 de Timóteo 1 e 4. Encontramos nas igrejas aqueles que não crescem na graça nem no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, 2 de Pedro 2 e 18, cujos corações são idênticos ao solo espinhoso, onde a semente cai e nunca dá fruto com perseverança, Mateus 13 e 22. Não são árvores boas, pelo que os seus frutos nunca são bons, pois a árvore má não produz fruto bom, antes produzem frutos amargos. Jeremias 24 e 2. O fruto mau é desprovido do amor, que é a primeira manifestação do fruto do Espírito. Gálatas 5 e 22. Esses elementos vivem sem paz na igreja, são possuidores de um zelo amargo e têm línguas aguçadas contra os que zelam pela fé. Interpretam as passagens bíblicas a seu modo, sem a humildade necessária ao entendimento, delas. São sábios aos seus próprios olhos, Romanos 12, 16, e por isso causam divisões na igreja. A falta de amor fraternal é o alicerce deles. O que desejam é construir uma torre de Babel. Paulo, no entanto, diz que devemos conhecer o amor de Cristo em sua altura, largura e profundidade, porque o amor dele excede a todo o entendimento. Esse mesmo apóstolo exorta-nos a vivermos em união. Rogo-vos, porém, irmão. Esse mesmo apóstolo exorta-nos a vivermos em união. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. 1 de Coríntios 1 e 10. Componentes desse grupo que não quer compreender, mas discutir, é que se apegam ao fato de haver Jesus usado pão ázimo na ceia. Vejamos a razão porque o Senhor procedeu assim. Naqueles dias, era a festa dos pães ázimos, Mateus 26 e 17. O uso do pão ázimo vem da instituição da Páscoa comemorativa da saída dos israelitas do Egito, Êxodo 12 e 8. Quando foram organizadas as cerimônias religiosas dos hebreus, foi estabelecido que cada ano, durante 7 dias, só se comesse pães ázimos. Se a ceia foi celebrada por Jesus durante os dias dos ázimos, nenhum outro pão o Senhor poderia ter usado, de vez que outro não existia. A sublimidade está em que havia no pão da ceia um significado. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Cristo celebrou a ceia sem levar em conta se o pão era ázimo ou não. Ele nada falou sobre a qualidade do pão. Quando aceitamos Cristo como nosso Salvador, ficamos participantes da sua natureza. Como prova da nossa união com Ele, transferem-se para nós as suas aflições e a sua glória. Participamos do seu corpo, somos um corpo com Ele. A igreja é o corpo de Cristo.
A ceia pascal era um tipo do sacrifício de Cristo. O Senhor Jesus é o protótipo desse tipo. Ele é aquele que serviu de modelo para o tipo. Ele é o padrão. Por isso essa ceia era, mas já não é, passou, cumpriu-se. A Páscoa, com o seu ritual, fazia parte do cerimonial da lei. Mas esse cerimonial também já passou. Passou porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5 e 7. O cristão não tem a obrigação de observar as cerimônias da lei. Consequentemente, não está obrigado também a usar o pão ázimo na ceia, pois essa qualidade de pão fazia parte do ritual mosaico. Desse ênfase a isso. A ceia do Senhor não é a ceia pascal. A ceia é uma cerimônia essencialmente cristã. Se Paulo julgasse ser imprescindível na ceia o pão ázimo, ele teria explicado que o pão a ser usado nesse ato deveria ser ázimo, mas ele silenciou a esse respeito. Cremos que esse silêncio foi por inspiração divina, como cremos na inspiração dos ensinos de Paulo. O que tem valor é o ato em si, é a dignidade dele. Os que discutem como celebrar uma ceia pomposa e que querem usar o pão ázimo, mas a Santa Ceia é majestosa, não pelo aparato, mas pelo seu alto significado. A sublimidade da ceia não está na qualidade do pão, mas em que o cálice que bebemos é a comunhão do sangue de Cristo e o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. 1 Coríntios 10 e 16. Antenor Bezerra Dias, Jornal Mensageiro da Paz, novembro de 1980. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13 e 8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.